Olá! Olá, Olá, Carlos. tudo bem? Tá me Ei, ouvindo bem? Carlos. Tudo bem? Você está me ouvindo bem? Perfeitamente, perfeitamente. Pessoal, sejam Que todos legal. bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, apresento o programa Paiana Conectados na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, claro, Deezer, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast, WeCast, Castbox. Também tem tudo no site do programa, que é paianaconectados.com.br. Lá você encontra, por exemplo, os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje é 4 de novembro de 2020, edição de número 209 dessa série de entrevistas que iniciamos em maio. Em março, já passaram por aqui 208 personalidades importantes falando dos mais variados temas. Hoje não é diferente. Vamos bater um papo super legal. Para isso, uma convidada mais que especial. Ela é assistente social, especialista em saúde pública com ênfase em saúde da família, escritora e ativista cultural. Já publicou alguns livros, pós-graduando em psicanálise. Nessa noite de luar, Zenilda Lua, seja bem-vinda. Obrigado pela aceitação do convite. Carlos, boa noite a todos os queridos e queridas que já estão aí entrando, acompanhando o seu programa. Eu sou muito grata, de coração, estou assim transbordada, como diz no sertão, represada de alegria por esse convite. Especialmente, de início, já quero agradecer ao Júlio Toboni pela indicação e a sua consideração. O Júlio é sempre um amigo muito querido, cordial, atencioso, está sempre com a gente em eventos de literatura. E muito obrigada, Carlos, por essa oportunidade. Estou me sentindo muito importante. E eu estou aqui com o coração se esbarrotando de alegria por recebê-la aqui, tá? Que Você fala de onde nesse delícia! momento? Você fala de onde agora? Nesse instante eu falo de São José dos Campos, interior de São Paulo, Vale do Paraíba. Estamos entre a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar. Passei por São aí José dos domingo. Campos. Passei por aí Pois é, domingo, nessa. eu tenho visto essas fotos por aqui. Eu digo, eita, cabra de sorte. A gente não pode parar. Agora, esse sorte aí me remeteu a um sotaque lá de cima. Você é de São José dos Campos, mesmo tem alguma origem assim? Porque esse sorte. Eita, o sotaque entrega a pessoa, né? Eita, que delícia. Não, não, Carlos, não sou de São José dos Campos, embora esteja em São José dos Campos há mais de 2 décadas, mas eu nasci no sertão da Paraíba, numa cidade chamada Patos. Eu digo que toda sorte de bênção Deus deixou eu nascer para lá do Cariri, nessa cidade querida, Patos, Paraíba. Nasci nos anos 70 nessa cidade e vim para São José só com 22 anos. Já faz muito tempo. Paraíba, terra também do meu amigo jornalista, pesquisador de cultura, Assis Ângelo, ele que é de João Pessoa, na Paraíba, terra Sim, de gente sim. boa, terra de gente inteligente. Me diz o Augusto dos seguinte, Anjos. Augusto, tem muita gente, só eu que não Ai, não nasci. dá para contar. Agora Só na você que Paraíba, nasceu em Paiaiá. no Que Paiá delícia. tem mais gente inteligente, viu? Entendeu? Com certeza. Não, imagina, mas é um prazer. Carlos, obrigada de você ter convidado. Quantos livros escritos? Três, independente, sozinha, né? 3 livros solos e mais algumas antologias, participações com pessoas queridas, pessoas que me acolhem, que consideram a poesia. São 3 livros solos e 4 antologias agora. Acabamos de Qua- fazer uma antologia com mulheres. Quais os títulos dos teus 3 livros solos e em que anos eles foram publicados? Alfazema é esse livro pequeno. Alfazema remete ao sertão, o cheiro da avó, o canteiro dos chás da casa da avó. Alfazema escrevi em 2007.
Depois de Alfazema veio O Aparador de Quimera, Uhum. aparando as saudades do sertão, a saudade de casa. Depois do Aparador de Quimera, o livro solo, veio Quando Chorei no Ombro do Meu Amor, que é uma prosa poética que fala sobre perdas, mas também fala de amor, fala de engraçamentos e passagens felizes. E duas antologias aqui, Amores e Outros Retalhos, que eu fiz com a Miriam Cris, Dice Araújo, Érica Siqueira e a Rosana Mazieiro, em 2016. Estou perdendo as contas, viu, dos livros, não estou lembrando as datas. E Isso é o, bom. e o último a gente acabou de lançar no final de semana passado, Somos Nós, com mulheres também da cidade de São José dos Campos, Cláudia Regina, Eliane Troia, Val Saab e mais outros. Tem uma poesia, um livro de antologia sertaneja que fiz lá com o pessoal de Patos, da minha cidade, o ano passado. E tem mais uma que eu fiz em 2018, que está lá embaixo, eu não consegui trazer o exemplar. Então são 4 antologias e 3 livros solos e alguns poeminhas declamados aí pelos espaços culturais que nos permitem. Quando é que começa o teu contato, vou chamá-lo assim, com a literatura, com a escrita, por exemplo? O contato com a literatura começou nos primórdios, né? Nos anos mais primeiros, assim. Meu pai é apaixonado por literatura de cordel, minha mãe igualmente declamando totalmente bela, desde sempre, né? Minha casa, eu digo que a minha casa não tinha Coca-Cola, ursinho de pelúcia, nem biscoito recheado, mas o que não faltava, Carlos, era folheto de cordel e almanaques. E muito cedo eu fui inserida nesse contexto. Meu pai chamava a parentela, os vizinhos, em noite de lua, sentava no terreiro, né? Porque lá no sertão a gente É. não fala Sim, varanda nem calçadeta, é terreiro mesmo, né? Que é a terreiro. extensão da terra. No Então meu pai monturo do terreiro. no monturo, no terreiro, no mourão, na calçada, enfim. E meu pai fazia essas reuniões com as pessoas próximas dele para falar poesia, para declamar poesia. E eu ali, né, engatinhando, começando a andar, inserida nesse contexto. Tem um poema do Valdir Teles, que eu gosto muito de falar ele, Carlos, que me remete assim a essa fase da minha infância, sabe? É como se o Valdir me retratasse. Infelizmente, o Valdir faleceu ano passado, mas o Valdir diz assim: no alpendre da casa onde eu morava tem o cheiro doce da poesia. Fora casamento, oração e cantoria noutra festa lá não se falava. Quando o sol do poente se aquietava e a lua acendia o seu clarão, minha mãe trazia um lampião e para provar que eu cresci ouvindo rima, meu pai lia um cordel sentado em cima do batente de pau do casarão. Então era assim, o contato com a literatura Sensacional. começou assim. Meu pai lendo o cordel no batente de pau do casarão, as pessoas sentadas em volta, comendo uns quitutes e tomando uns sucos. E a Agora, poesia que, entrou na minha vida. o cordel é sensacional. Agora, que história é essa que você escrevia carta por encomendas? Eita, é verdade. E Poxa mesmo, é? vida. Conte-nos, conte-nos. Carlos, o sertão da Paraíba, infelizmente, nos anos 70, até hoje, infelizmente, a gente ainda tem um índice de analfabetismo alto. Infelizmente, falo com o meu coração assim bem entristecido, mas é realidade. Ainda existe o analfabetismo na minha região, na nossa região. E imagina, né? Na década de 70 não era diferente. Eu digo que eu tive sorte em todas as esferas. O meu avô era dono de escola, minhas tias professoras, então eu também tinha esse traquejo muito cedo, fui alfabetizada, ficava dentro das salas de aula com as minhas tias, tia Maria José até hoje está viva e saudável, graças a Deus. E daí eu fui alfabetizada e escrevi muito cedo. E a minha comunidade, ao entorno, tinha muitas famílias, Carlos, que não conseguiam mandar notícias para os parentes que saíam, né, das proximidades para buscar emprego, se casavam, iam morar fora. E eles não tinham como mandar notícia porque eles não sabiam ler nem escrever. E eu comecei a fazer cartas de encomenda com 10 anos. Que Caderninho debaixo legal. do braço, uma caneta, ia de casa em casa e fazia as cartas e ainda levava essas cartas para postar no correio, porque algumas pessoas não tinham acesso ao correio, aí até a cidade já eram pessoas idosas.
E eu fazia isso com muito gosto. Recebia carta, lia as cartas que voltavam, né, que vinham pela resposta da minha carta. Isso durou todo o tempo que eu fiquei no sertão da Paraíba foi assim. Eu escrevia cartas de encomenda. Que sensacional isso, E era sensacional. muito bacana porque a gente sabia a notícia de todo mundo, né? A gente não precisava nem fofocar, eu mesma já Agora, sabia, porque a- as notícias voltavam pelas cartas. agora te chamavam de, ó, essa menina é muito inteligente, já escreve carta para todo mundo, falar é comum, né, essas coisas. Era, você sabe como funciona isso, né? Nossa, é a escritora, chama Zenilda. E aí a gente já tinha essa veia voltada para a poesia, para os encantamentos, né? Para o sublime, em momentos mais áridos, em momentos mais tristonhos, às vezes até de óbito, a gente mandava uma frase com uma palavra de conforto, dizendo para superar, para resignar-se, enfim. Então eles adoravam aquelas cartas. E eu fui Miss Vista durante um bom período. E ainda sou, viu, Carlos? Até hoje eu mando carta. Que legal. Eu, quando eu cheguei aqui em São Paulo, em janeiro de 99, a minha forma de comunicação com meus pais lá na Bahia eram através de cartas, entendeu? Então, também Que adoro delícia. cartas. Agora, já que você falou em poesia, poeta, o poeta, ele nasce poeta ou se constrói como poeta? Eita, essa pergunta é bem difícil. Eu acredito que há uma construção. Quando você tem um incentivo, eu acho assim que você já tem uma predisposição para a poesia. E quando há um incentivo, né, Carlos? Quando ao seu redor tem incentivo, estímulo, tem livros, porque com a percepção de significados, todos nós nascemos. Nós já nascemos Freud diz que a gente já nasceu com o instinto de desamparo. E o poeta é esse ser atormentado e desamparado, né? O tempo todo buscando significações, buscando sublimidades para a vida. E eu acredito que todos nós nascemos com essa predisposição para a escrita, para a poesia, e precisa desse estímulo dos livros por perto, de pessoas que possam estar incentivando, com certeza. Na dor, meu filho, na tristeza, numa perda, numa alegria, sai poesia. Nós todos temos essa tendência para poesia, não tenha dúvida disso, Carlos. Eu O, acredito que vamos nos moldando, vamos nos construindo com as leituras, né? É importante os livros para o essa grande formação. Júlio Toboni está por aqui. Quem chegou por aqui também, Birubiru, né? Ex-jogador do Corinthians, Moraes Poeta, Silva Maria, Oh, que o delícia! Tô vendo o Júlio Chico Moraes. Ramires, Vanessa Borges, João Paulo. E o Toboni te pergunta o seguinte, Que legal. Isabel Machado, o Toboni te pergunta o seguinte, se isso, ele está se referindo, creio, nessas cartas que a gente estava falando, te influenciou na formação como assistente social? Com certeza, Júlio. Obrigada pela pergunta. Júlio, muito obrigada pela presença. Poeta Moraes, sinta-se abraçado, outro querido da minha vida. Chico Ramires, igualmente. Carlos, a pergunta do Júlio, né? Tem todo um sentido, Júlio. Na verdade, eu queria fazer letras, comecei a fazer letras lá no sertão da Paraíba, na Faculdade Francisco Mascarenhas. Mas aí aconteceu a paixão na minha vida, larguei letras e caí no serviço social. Certamente, a realidade do meu povo, né? O desejo de fazer com que os direitos sociais fossem validados, as pessoas tivessem acesso, fossem beneficiadas, a burocracia fosse minimizada. Por esse motivo veio o serviço social para a minha vida. E as cartas também, o contato com aquelas pessoas mais simples, que não tiveram acesso, que é sempre assim, né? Não tem acesso, não teve uma porta, não teve um incentivo. Não é que ficou na zona de conforto, de desconforto, é porque não teve mesmo estímulo. E aí vem o serviço social para a minha vida para preencher essa lacuna e estar ali junto dos mais vulneráveis, né? Dos que precisam ser atendidos, dos que precisam ser estimulados. E, E você, enfim, você, você hoje atua como atuo como voluntária numa instituição educacional. Fale um pouco dessa tua atuação como voluntário. Eu acho que isso é até importante para falo, que possa motivar as pessoas sim, também a participar falo. mais de trabalhos Sim, voluntários, né, de cunho sim. social sempre. Sim, atualmente eu faço vários voluntariados. Essa pandemia foi assim, né? Choveu de convites, mas
Eu já faço um voluntariado antes da pandemia, há muito tempo. Eu vou às escolas. Ah, tá. Isso tudo tem a ver com o primeiro livro que eu escrevi. Eu já chego Quando eu cheguei em São José dos Campos, deixa eu falar um pouquinho como eu vim para cá, para São José dos Campos. Claro, Por claro. conta das cartas, aquelas cartas que eram escritas lá no sertão. Um poeta que morava em São José dos Campos ficou sabendo que eu já declamava uns poemas pelas feiras de literatura, escrevia cartas por encomenda. E aí ele disse, deixa eu ver se essa pessoa sabe mesmo responder carta, e mandou uma carta. Enfim, a gente se apaixonou e eu vim para cá, para São José dos Campos. Casei aqui. Quando eu cheguei aqui, Carlos, eu senti muita falta daqueles encontros de poesia, das embolações poéticas, sabe? Que aconteciam na minha região. Os violeiros, aquelas festas, né? E aqui também tinha, claro, mas Serestas, serestas, sim. serestas. Mas eu senti especialmente a saudade e a falta dos encontros poéticos, das embolações poéticas, né? Dos repentistas, os violeiros fazendo aquela aqueles eventos tão importantes para a nossa cultura. E eu queria muito falar de poesia nas escolas. E eu não tinha formação em letras, eu tinha em serviço social, e também não tinha livro. Essa questão do livro veio assim, sem nenhuma expectativa de escritora, sabe, Carlos? E aí eu chegava para as coordenadoras pedagógicas com o desejo de falar sobre a importância da poesia e da literatura para as crianças, mas como eu não tinha a formação em letras e não tinha nenhum livro escrito, elas diziam que não havia possibilidade, estava fora desse contexto. E aí o Reginaldo, meu esposo, que era um lindo e apoiava tudo que eu sonhava em fazer, ele disse, pronto, você tem uns rascunhos aí de poemas, vamos fazer um livro, e você com o livro na mão vai chegar na escola e vai dizer, olha, quero fazer poesia, quero declamar, e não tem quem diga para você que você não tem um livro. E aí ele fez um livro tão pequeno, tão singelo, que é o meu primeiro. Olha, É um livreto de bolso, que olhando assim, pobrezinho, não dá nada por ele, viu, Carlos? Mas aí eu tinha um livro, né? Registrado na biblioteca, tudo certinho. Agora eu tinha um livro. E aí eu comecei na escola. Esse livro abriu todas as portas das escolas e dos espaços culturais nessa cidade. Júlio Toboni está aí, ele sabe muito bem disso. Com o livro, Poeta Moraes também, que participa comigo. Com o livro, as escolas abriram as portas e a gente pôde fazer saraus nas escolas, falar da importância da literatura. Chegou uma época que em São José dos Campos, Carlos, todas as escolas tinham uma sala de leitura e nós estávamos inseridos nesse contexto, sabe, de emancipar a literatura, de dizer é importante, a criança tem que ter livros por perto, enfim. Esse é um voluntariado que eu faço até hoje, vou às escolas, falar sobre a importância da literatura, falar sobre aquela menina magrela, mirrada, que nasceu no sertão da Paraíba, no Barro Poerento, mas de toda sorte eu tinha um avô que era incentivador de literatura, um pai que gostava de poesia, e por conta desse incentivo, desse estímulo, a minha vida se transformou e eu vejo a literatura e a poesia hoje como um instrumento de transformação. Foi assim para mim e para os meus irmãos, né? Todos eles assim estudaram e tiveram acesso a letras. Como é que Esse é um surgiu a ideia? voluntariado. Como é que surgiu a ideia de criar o sarau Acridoce? Acridoce. Eita, poeta Moraes. Pronto. Eu vou responder agora. Foi muito intenso. Nós vivemos. Bom, chegando em São José dos Campos, a gente já foi inserido no contexto também de poetas. A cidade de São José dos Campos é a cidade de Cassiano Ricardo, tu imagina, né? Carlos, vou abrir um parênteses. Tu já entrevistou o Júlio Toboni? Eu? É. Através, ou foi através, ou é através da entrevista dele que nós estamos batendo esse papo. Foi daí que Que começou. delícia. Então vou. Pronto. Porque o Júlio, ele é um especialista em Cassiano Ricardo, né? Tem livro aqui, ó. Tem livro aqui do Júlio, me mandou, tá aqui. E vai para a biblioteca do Paiaiá, viu? Beleza, pronto. O Júlio, especialista em Cassiano Ricardo, nós estamos na terra de Cassiano Ricardo, e essa cidade é um celeiro de poeta, homem. Tem poeta para todo lugar, parece no Nordeste, onde você anda tem uma pessoa, tem um poeta.
E o Acre Doce começou assim, pelas nossas incursões nas escolas falando de poesia. E um certo dia a gente estava na Literacia, que é um sebo aqui na cidade de São José dos Campos, prestigiando um evento de música de uns amigos nossos. E eu e o Moraes demos de fazer poemas. Ele fazendo. Poeta Moraes é um poeta concreto, é um ambientalista. Tem hora que ele fala umas coisas arsênicas, muito. Que traz traumas até, viu, Carlos? Eu digo pra ele, eu digo, eita, poeta. Tem hora que ele fala umas coisas que dá nos nervos de tão arsênica que é. Eu digo, homem, bota um pouco de doce aí. Não bota, não. Ele continua do mesmo jeito. E aí a gente estava na Literacia assistindo uma apresentação de música de uns amigos e fomos convidados para fazer uma participação de poesia. E o Moraes falando os poetas concretos dele, aqueles poemas denunciadores sociais, né, que é muito importante. E aí eu entro com sonetos de amor, falando de saudade, né, falando da importância de plantarmos ternura, enfim. E gostou-se dessa nossa feita. A Ana Lu, que é a dona do espaço, convidou para a gente voltar e a gente nunca mais parou. De 2012, aí a gente fez um molde mesmo, né, do poeta falando os poemas acres, ácidos, tenebrosos, tempestuosos. E eu venho com a leveza do lírico, a beleza do amor, enfim. Aquela menina que escrevia cartas por encomendas, hoje escreve cartas poéticas para ser publicadas em livros, vem para o sudeste do país, escreve livros e recebe uma menção honrosa na Câmara Municipal de São José dos Campos. Fale um pouco também dessa, acredito eu, satisfação. É sempre uma honra. São José dos Campos me acolheu de um jeito, Carlos, que eu fico até emocionada, talvez até minha voz embargue, porque são tantas pessoas importantes nessa cidade, sabe? Com mestrado, doutorado, pós-doc, em tantas áreas importantes. Nós estamos na cidade da ciência e das tecnologias, né? Nós temos o ITA, então temos muitas pessoas, academicamente falando, muito importante. E de repente aquela mamulenga lá do sertão da Paraíba, aquela sertaneja, né? Que não se enquadra nos moldes certinhos, que usa umas saias hippies, um cabelo por acolá, está à frente, e eu posso falar sem pretensão e sem vaidade, mas assim, está à frente de uma feira literária estadual, em nível estadual, que foram as feiras de literatura do Festival da Mantiqueira. E o Júlio estava comigo nessa época, assim, juntos, né? Ele era curador da feira, do espaço Cassiano Ricardo, e eu penso assim, quando há uma oportunidade para nós, para mim, se eu puder agregar as pessoas que caminham de mãos dadas comigo, que atravessam as pontes, sejam as pontes das alegrias, sejam as pontes dos desassossegos, melhor para todo mundo. Então, eu tive essa honra de angariar esses poetas e juntarmos todos para esses festivais de literatura que aconteceu durante vários anos e que foram muito importantes para a classe literária. E, de repente, a Câmara resolveu fazer essa homenagem. E eu acabei entrando de gaiata nesse navio e fiquei muito honrada, guardo a menção com muita alegria, com muita satisfação. E a poesia é isso, me transforma sempre para melhor. Você disse certa vez que acredita na arte e a utiliza como instrumento de transformação. Você é um exemplo disso, dessa transformação? Sim, não tenha dúvida. E aí eu volto de novo no sertão da Paraíba, porque não tem outro jeito de não voltar, né, Carlos? Tudo começou lá. Minha mãe, meu pai, aquele poeta lindo que declamava, que fazia versos curtos e que cantava, que reunia pessoas, ele sofria de uma doença muito comum, que era o alcoolismo. Meu pai, eu com 9 anos, o meu pai já estava completamente comprometido com o alcoolismo. E concomitante ao alcoolismo, a minha mãe dá de ficar deprimida. Minha mãe passou 12 anos da vida dela internada em clínicas de psiquiatria. Como louca mesmo, porque ela não conseguia
se autogerenciar, se gerenciar como um ser, como um sujeito de subjetividades, não cuidava dos filhos, não cuidava da casa, né? Perdeu trabalhos, enfim. E nós, eu e meus irmãos, nós fomos acolhidos e cuidados por várias pessoas da família, tios, tias, parentes, família, e de toda sorte de bênção voltando para você, esses parentes, esses familiares, eles tinham esse olhar voltado para a arte, para a literatura, a importância de bem dizer, sabe, de profetizar que nós íamos dar certo sim, embora nossos pais fossem doentes, mas nós tínhamos possibilidade de transformação, e a literatura e a poesia na nossa vida, e a escola na nossa vida, fez toda a diferença, e eu sou fruto dessa questão, né, delicada de saúde, mas com a superação por conta da arte. Eu sou mesmo grata à arte, sem dúvida nenhuma. Eu não seria quem sou se não tivesse a poesia na minha vida. Aquele que lê aprende mais até minuciosamente a escrever, a entender também corretamente as coisas. Mas você acredita que a poesia ela vai um pouco além disso? Quem interpreta, quem pega um livro de poesia é capaz de ir no mundo mais adiante e, no seu ponto de vista, que mundo é esse? Eita, esse mundo é o mundo dos encantos, né? É o mundo que eu nem sei como explicar, porque tem hora que falta palavras, né, Carlos? A poesia, ela transcende, ela é subversiva, além de bela, ela também ela tem um espaço de denúncia, de resistência nesse momento especial, né? De resistência, mas o sublime, ele transcende, né? Ele traz no meu caso, no meu ponto de vista, para mim, ele é curativo. A poesia é uma unção medicamentosa, eu digo. Eu preciso de uma poesia. Eu preciso ler Freud. Eu preciso ler o sociologia, filosofia. Eu preciso, mas eu também preciso da poesia para Que tipo, trazer. que tipo de sensação ou vontade vem primeiro no momento da construção dos seus poemas? Entendeu? Ô, Carlos, deu uma parada aí. Repita de novo, por favor. Travou. Que tipo de sensação ou vontade vem primeiro na construção aí, no momento de construção dos seus poemas? Ah, tá. Depende do momento, né? Ultimamente eu tenho feito umas coisas assim bem danosas, porque o cenário político, social tá bem diferente do que a gente gostaria que estivesse, não é verdade? Então o poema de amor ele tá um pouco recluso, ele tá dentro do casulo nesse momento para mim. Eu tô trazendo mais uma poesia ácida, dolorida, incomodada, com algumas atuações aí, como eu disse, nesse cenário, né? Mas o amor, ele é muito presente na minha vida, em todas as formas. Então, eu trago também a poesia amorosa, aquela saudade da casa, o cheiro do quintal da avó, o riachinho que corria, que agora não corre mais, os rios estão todos mortos na minha cidade, infelizmente. Mas, assim, eu trago essas lembranças para poder minimizar as agruras diárias, sabe, Carlos? E eu faço isso com assiduidade. Eu preciso escrever alguns momentos para extravasar, para paralisar esse desassossego que às vezes é tenebroso. Não sei Qual, se eu mai... respondi tua pergunta. qual o maior desafio ao escrever um livro num processo de luto? Eita, Carlos, você sabe que esse livro que eu escrevi foi uma sublimação, né? O maior desafio era estar trazendo para o meu momento as lembranças mais lindas da minha vida. As lembranças de coragem mais assim elevadas, porque é uma pessoa largar a família, o trabalho, a faculdade de letras, com 22 anos e vir parar numa cidade. Tudo bem que eu já tinha vindo antes conhecer o território, porque eu não sou doida de sair da Paraíba para cá sem conhecer nada, né? Então eu vim verificar o território, como que era essa família, onde eu ia, né, estar inserida e para poder voltar. Mas voltar, chegar nessa cidade sem ninguém, né, sem nenhum parente, com uma cultura diferente,
diferente, com sotaque diferente, com tudo muito diferente da minha vivência lá no sertão, eu precisei ter muita coragem, de verdade. E eu sou bem corajosa. E escrever esse livro no momento de perda, né? Eu vim para cá em busca desse amor. Ficamos casados 22 anos e de repente veio um câncer num estágio avançadíssimo e levou esse que foi o amor da minha vida. E eu não tenho outras palavras para não dizer isso. Foi o amor da minha vida. Reginaldo foi assim uma das pessoas mais lindas que eu conheci, uma pessoa que me amparava, que me emancipava, que me dava liberdade, porque quando ele já me conheceu assim, né? Livre, falando poemas, escrevendo cartas, viajando, e ele não cortou as minhas asas, ou seja, ele pelo contrário, ele me dava novos horizontes para voos mais altos e mais seguros e sinceros. Então, assim, foi uma pessoa incrível na minha vida. A gente teve uma relação muito boa, uma parceria muito, muito boa, muito bonita, sabe? E, de repente, eu me vi sem essa criatura. Eu me vi sem essa criatura, que era ele que me dava prumo, que era ele que fazia as planilhas, que era ele o provedor. Não, eu sempre trabalhei, sim. Mas ele sempre provia. É para fazer um livro? Vamos fazer um livro. É para comprar um carro? Vamos comprar um carro. É para dar cestas básicas, porque eu sempre fui assim, de fazer esse voluntariado, né? Depois eu volto no voluntariado, só para concluir o que eu falei, né? Eu faço voluntariado para a Casa de Acolhida, que é uma casa que atende mulheres com o vírus do HIV. Eu faço voluntariado para a Fundação Casa, onde os meninos passam por uma ressocialização. E sempre fui assim, o Reginaldo me apoiando em tudo, dizendo, vai mesmo, E faça. e o seu projeto de deixar livros nos ônibus era? Fale um pouco dele. Deixei sim, Eu deixei acho sim. isso maravilhoso, eu acho Deixei sim, sensacional. eu faço isso. E daí, Carlos, chega a hora de não ter essa pessoa mais por perto. E eu disse, eu vou morrer junto, eu não vou poder morrer junto, eu vou continuar, porque eu tenho uma filha linda, nós temos uma filha incrivelmente abençoada, gente boníssima, Brisa. E aí eu fiz o livro, Quando eu Chorei no Ombro do Meu Qual Amor. o nome Da minha da filha? filha? Brisa Almeida. Que Brisa legal, Almeida, sensacional. tá no último ano de psicologia. Agora, ela tá muito triste porque não tá nos vendo, porque ela tá numa aula de fotografia. Ela vai Ela tá ouvir no... depois. Eu falei para ela. E então, Carlos, só para complementar o livro, né? Esse livro é uma sublimação. Ele traz lembranças, que foi o maior desafio. Escrever o livro lembrando das melhores passagens que a gente viveu junto, lembrando dos sonhos que a gente tinha e que foram abortados, né? Lembrando das viagens, lembrando, enfim, de tudo que foi maravilhoso e belo, e sabendo que jamais acontecerá. E todos os aniversários a gente não vai tê-lo, Natal a gente não vai tê-lo, né? Enfim. E foi muito bem recebido esse livro, tem uma proposta, embora seja um livro de perda, que eu falo dessa perda, mas ele também traz passagens engraçadíssimas, Claro. traz muita poesia, traz música, enfim. E aí, voltando nos livros, a minha vida, né, moldada por livros. Eu tenho o projeto Geladeiroteca. Você está falando da Geladeiroteca ou você está falando dos livros? Você está falando do ponto de ônibus, né? Isso, exatamente. Tá, do ponto de ônibus, assim. Era no ponto de Natal. ônibus, não era no ônibus, né? Era no ponto. Não, a gente deixava no ponto de ônibus. Eu e minha filha saíamos no Natal, antes da meia-noite. E o amigo querido, né? O Victor, nós embalamos assim. A primeira vez foi 30 livros. Eu disse, vamos fazer com 30. No segundo ano foram 60. E no terceiro ano foram 100 livros, Carlos. A gente colocou em todos os pontos da região com uma carta, sabe? Carta de... Nossa, foi muito legal. Isso deu-me uma alegria. É Natal, né? Depois que o Reginaldo partiu, os nossos natais não foram mais os mesmos, né? Algumas datas não são mais as mesmas. E aí no Natal a gente sempre inventa uma coisa, eu e Brisa, a gente sempre inventa uma coisa para compensar aquela falta, aquela lembrança. E nos últimos 3 anos, esse ano passado a gente não foi. Não, ano passado a gente foi. É esse ano da pandemia que eu acho que a gente não vai conseguir. Não vai Mas enfim, conseguir.
Valeu, foram 3 anos e é muito bacana fazer, né, as Que artes. E aí legal. também tem o projeto da geladeiroteca, que é pegar Pô, uma geladeira velha toda esculhambada, que não vale mais nada. aqui tem Aí a uma aqui em gente casa, entendeu? Posso doá-la. doa pra mim, que eu chamo Vespa, o Vespa deixa ela linda, linda, Isso. lindona. E o Vespa, que é um artista plástico maravilhoso de São José dos Campos, o danado faz um grafite belo, assim. E eu disse, Vespa, tu me ajuda? Porque há 4 anos que eu ficava pedindo para a minha diretoria executiva. Eu trabalho dentro de uma reserva da aeronáutica, né? Eu trabalho dentro do DCTA, que é o Departamento de Ciências e Tecnologias da Aeronáutica. E aí eu pedia para o meu diretor para ele deixar, e ele, mas você é doida, Zenilda, ninguém lê mais não, o celular tá aí para isso. Eu disse, deixe, vamos tentar. Até que um dia ele disse, pronto, faça. E aí foi um sucesso, Carlos, foi um sucesso. Eu fico tão feliz de falar isso, porque as pessoas vinham de fora para tirar retrato na frente da geladeiroteca, pensa. Gostei do E aí, retrato, viu? Gostei do retrato. sim, eu sempre falo do retrato e os meus amigos dão risada. Eita, lá vem o retrato. E daí, Carlos, já são 12 geladeirotecas no campus do Que DCTA. legal. E assim, é uma festa, é uma Mas alegria para mim. você posta isso na rede social, até para que Posto, sirva de exemplo? eu posto direto na rede social, né? Nos stories eu sempre posto e tem vários, no Face tem vários. Né, no dia do livro agora, a própria associação onde eu trabalho fez uma matéria bem bacana com as geladeirotecas. E estão lá, Sensacional. Carlos. É sensacional. E é muito legal, Carlos. Essa semana aconteceu uma coisa linda que eu amei. Valeu por tudo já. Eu fui à tardezinha num banco, na agência bancária lá dentro, e tinha uma adolescente vasculhando a geladeira. E aí eu paro, porque elas ficam fora, sabe? Aham, O acesso é livre. é livre. Aí eu me aproximo dele e disse, posso lhe ajudar? Ele disse, estou procurando um livro. Aí eu disse, qual que você precisa? Aí ele, Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Aí eu, pronto, tá aí o livro, homem, procure direito. Achou o livro. Olha que Que lindo, né, Carlos? maravilha, que Levou o maravilha. livro. Eu falo, pronto, é isso, já valeu a Sensacional. pena. É A isso. Isabel Machado diz aqui, que família, que história. Parabéns a essa poeta. Ah, querida, um abraço. Eu queria ler todo mundo, mas tá passando É, tão depressa, né, que eu não tô é, conseguindo enxergar. eu vou passar. O Júlio Ottoboni, esse cara que é sensacional, diz o seguinte: quem é mais importante para Zenilda na poesia paraibana? Ariano Suassuna, Augusto dos Anjos, Pedro Américo ou José Américo de Almeida? Eita, que pergunta. Meu Deus, olha o que ele me faz. De todos, eu quero falar o nome de uma mulher. Ele vai ficar bravo, mas eu vou falar de Anaíde Beiriz. Essa mulher quase ninguém conhece. Ela foi a precursora do EJA, Escola para Jovens e Adultos. As pessoas conhecem a Anaíde por conta do bendito João Dantas, que teve aquela Júlio, com certeza tu sabes, do João Dantas, que ela namorava o João Dantas, enfim, João Dantas matou João Pessoa e foi aquela confusão toda. E até hoje a bandeira do Nego está escrito Nego por conta desse motivo, né? Mas a Anaíde era uma poeta incrível, ela escrevia, ela dava aula aos ribeirinhos, ela tinha um trabalho literário muito importante. Praticamente ela fez a revolução literária na Paraíba, Júlio. Quase ninguém conhece essa mulher. Antes eu dizia que era o Augusto dos Anjos, né, o mais importante, mas quando eu conheci a Anaíde Beiriz, eu não tive dúvida. Eu disse, eu vou ficar pro lado dessa mulher, porque esse homem já tá famoso demais. Mas você falou em belíssimos escritores. É, Esqueceu o José Lins do Rego, que eu gosto demais dele. sim, é sensacional. O Carmo Emanuel, ele diz o seguinte: lá no meu Paiaiá, município de Nova Açores, Bahia, você sabe que no Paiaiá, que é um povoado, eu sou da roça, viu? Eu sou um cara do Eu mato. fui, eu fui procurar Paiaiá e eu adorei Paiaiá, homem. Então, Paiaiá tem apenas 600 moradores na alta temporada, né? Em breve, Sim. esse E município de Nova Paiaiá que Açores construiu a igreja, toda a história, tem eu a maior assisti. biblioteca. Lá, o professor Geraldo Prado, como diz o Carmo Emanuel, ele criou alguns projetos lá também. Tinha o jegue elétrico também, que levava livros nos trilhos para o Olha, pessoal. É sensacional.
O poeta Isso. Moraes diz o seguinte: Zenilda, e os poetas do Vale influenciaram o seu trabalho poético? Ai, com certeza, poeta, vocês. Se não fosse vocês na minha vida, que graça teria essa cidade, me diga? Não teria nenhuma graça essa cidade. É, eu preciso confessar que antes de vir para cá, eu fiquei lendo tudo que era de Cassiano Ricardo para poder, achando que o Reginaldo se sentiria, né, alegre por eu estar estudando Cassiano Ricardo. Mas tem muitos poetas. Depois do Cassiano, tem muitos poetas. Essa cidade é um celeiro de poesia. Nós temos o poeta Moraes, falando só de poeta, viu, Carlos? Só para tu ver. Sim. Nós temos o poeta Moraes, nós temos Oswaldo Júnior. Nossa, vai faltar tanta gente, mas assim, eu vou falar dos que estão ao meu redor. O Wallace Poço, Carlos Abranches e as meninas. Tem muita gente, meninas escrevendo, né? Mulheres escrevendo com propriedade. Alguns não vale a pena, não. Assim, eu digo, oh meu Deus, vai ler Adélia Prado, vai ler Carlos Drummond de Andrade, porque ainda não tá bom esse negócio. Mas tem outras que arrasam, viu? Beiram Dostoiévski, assim, chega no Machado de Assis sem pestanejar. Facinho, poeta Moraes. Palmas para você, Sensacional. grande. A Mirella está por aqui, Francinalba Duarte, Ah, é Nalbinha. Olha uma conterrânea que mora em São José dos Campos. Um cheiro para conterrânea. você, minha linda, e a família toda. Carmo Emanuel diz que a Naide é Morri, excepcional. sim. Muito O- jovem que faleceu, verdade, verdade, a Júlio. Nalbinha diz aqui que essa poeta é muito porreta. É retada, mulher, é retada, mulher. Arretada, oxe, que não. Júlia Tobanes morreu em Obrigada. 1930, professora e poeta do Paraíba, nascida em 1905, morreu com 25 Sim, anos, a Naide. Mulher sim. linda e guerreira, diz aqui. Agora, a gente está falando um pouco também da tua vida aí, e a tua vida já foi retratada no musical em São José da Paraíba, é isso? São José da Paraíba, que coisa linda que foi isso, viu, Carlos? Foi, verdade. Direção do Carlos Mendel, eu acho que tá aí como Paulo Barja, mas na verdade foi o Carlos Mendel, o diretor. É, a trilha sonora era do Paulo Barja, é do Paulo Barja, com participação de Adriana Marques e Tamara Cardoso, duas artistas, duas atrizes assim sensacional. Pense no chororô. Paulo retratou a minha saída da Paraíba, a minha chegada, as músicas que faziam parte da minha vida, como Geraldo Azevedo, Geraldo Vandré, Elba Ramalho, enfim, Chico César. Meu Deus do céu, eu quase me acabo de chorar. Foi tão bonito, bem bacana, bem lembrado isso aí. Você já teve poesias musicadas. Você sente também uma compositora aí? Não, isso é bondade pura. Não, na verdade, ai meu Deus, eu fico sem graça, até com vergonha, mas é uma dádiva. Imagina você ser um verso na voz de um cantor. Carlos, ano passado quase que meu coração dispara assim, a doidade sem tempo para voltar ao normal, sabe? O Libercanto é um coral maravilhoso de São José dos Campos. E o Rafael Braga, que é o nosso maestro, ele fez um projeto lindo, musicando poetas da região. E ele escolheu um poema meu. Meu Deus, ficou lindo demais. Mas eu tenho outros também. O Robson Lanzelotti, não posso só falar de um, eu sei que eu vou esquecer, mas Robson Lanzelotti, Léo Mandi, Rafael, Sandro Zamar, Pedro Palma. Eita, tem um monte de gente que eu não tô lembrando e eles vão me dar carão, porque eles sempre falam, você me esqueceu. Ed Lins, puro amor. Ed Lins fez uma coisa linda num poema que eu escrevi para as mães esse ano, numa pandemia. Diz mais ou menos assim: ela tem o encanto do sublime, a leveza de um anjo cheio de graça. É gentil, quase nunca faz pirraça e está disposta a sonhar os nossos sonhos. Passa dia, semana, mês e ano, seu coração é um poço de bondade, uma luz que transborda claridade, alma leve, gentil, sempre risonha. Não importa o grau de inteligência, se o filho é cientista ou andarilho, se é modelo ou se anda maltrapilho, se trabalha ou só vive cochilando, ela investe, apoia, vive orando, pede a Deus que proteja a criatura. Tem fé, esperança, tem doçura, mãe é mãe, seu amor é alto e brando.
Ed Lins pegou esse poema, Carlos, e fez a coisa mais linda. Belo, esse ano assim eu fui muito feliz. Ele musicou esse poema e eu fiquei muito grata. A Fez um poesia, shot, fez um forró, fez um forró. a poesia é a descrição de alguma coisa ou uma escrita a respeito aí do nada? Não, descrição de alguma coisa sempre. Eu acho muito improvável que alguém escreva aleatoriamente, sem nenhum motivo, sem nenhum sinal, sem nenhuma inspiração. Por que deu vontade? Por que achou interessante? Não, tem alguma coisa lá. Sabe, tem um objeto de desejo beliscando, cutucando, mordendo, furando o pé, amarrando o coração na ponta da mesa. Tem. Não, não tem possível. Tem que ter. Agora, você falou no início aí sobre um livro sobre poesia feminina, é isso? Literatura Ah, sim, a feminina. antologia. É a primeira jornada de estudos femininos do Vale do Paraíba. Tá aqui, Agora, só. agora deixa eu te perguntar, existe uma poesia feminina e poesia masculina ou ela é única? Ela é universal. Olhe, as feministas que me desculpem. Ai, meu Deus, me perdoe, minhas amigas. Mas a poesia, ela é maior que esses nichos, sabe? De gênero, feministas, feminina, de menina ou de menino. A poesia, ela é. Eu tenho muita dificuldade de lidar com essa diferença. Eu declamo o poema dos meninos, declamo o poema das meninas, e eu não vejo esse diferencial. É claro que a mulher está sempre mais numa esfera mais delicada, algumas, né? Outras não, hoje já estão mais à frente aí, com uma poesia social, denunciativa, que denuncia mesmo, que resiste. Mas eu não vejo por esse lado, não, Carlos. Eu prefiro dizer que a poesia é universal. Ela abrange os gêneros em geral. Há alguma poesia brasileira que você já leu e você olhou, parou e pensou e disse: eu gostaria de ter escrito essa poesia? Escrito. Adélia Prado. Adélia Prado é a. Olha, se alguém que tá aí não conhece a Adélia Prado, conheçam. Poeta de Divinópolis, foi ela que trouxe esse olhar para a poesia livre, porque antes eu estava muito cristalizada naquela poesia ritmica, sonorizada, poesia, o cordel, né? Tinha que ser, como canta Caetano Veloso, tinha que ser métrica, rima e muita dor. Então eu estava sempre ali, nessa cristalização poética. E quando, aos 12 anos, meu tio me dá um presente, cadê a Adélia Prado? Deixa eu achar ela aqui. Quando meu tio me traz, Adélia, não estou achando. Quando meu tio me traz o livro da Adélia e diz: olha, eu acho que você que vive atrás de poesia, acho que você vai gostar desse livro. Que eu abro a poesia da Adélia, eu digo: meu Deus, é isso. Eu nunca tinha escutado, eu nunca tinha lido uma poesia tão sublime, tão forte, ao mesmo tempo delicada, mas assim, tão forte. E essa poesia me transformou. A partir de Adélia eu comecei a escrever versinhos livres e eu mostrava para os meus professores e para as pessoas que conviviam comigo: olha essa poesia. Aí eles diziam: isso não é poesia não, isso é desabafo do cotidiano. Aí eu dizia: eu quero escrever os desabafos do cotidiano, porque são lindos, né? A poesia da Adélia é muito linda. Adélia Prado, certa vez, ela disse o seguinte, abre aspas: toda obra de arte tem como a objetivo atingir o momento poético, seja escultura, teatro, cinema, música. Ela só acontece quando ela vibra poeticamente numa revelação absolutamente original, singular e única. Fecha aspas para Adélia Prado. Comente sobre Prado. isso. Mineiro de Divinópolis, 85 anos esse ano, no dia 13 de dezembro. É mais ou menos isso? Ou é isso? É isso, é isso absolutamente, né? A Adélia, ela fala assim, ela tem uma passagem que eu gosto muito, que ela diz assim: minha mãe achava estudo a coisa mais importante do mundo. E aí ela diz: não é não, mãe, a coisa mais importante do mundo é o sentimento, é o sentir, né? Esse transcender, esse olhar para a arte, essa coisa que nos envolve, que é tão enigmática e que traz tanto bem pra gente. Viva a arte e a cultura.
a poesia, o poema, é a maior forma de sentimento verdadeiro? É a melhor maneira de expressar um sentimento verdadeiro? Eu penso que sim. Depois do abraço, né? Porque o abraço é aquele sentimento, né, que te acolhe, que transforma. Como diz a música do Jota Quest, o melhor lugar no mundo é dentro de É um dentro de um abraço. abraço, né? Eu não, Então, eu não depois do lembro, abraço, eu não lembro se a letra é do Rogério Flauzino eu ou também não não. sei. É, Mas depois do abraço, com certeza, uma forma de expressar o verdadeiro sentimento é através de uma poesia, de uma carta, né? Essa possibilidade de externar esse sentimento, esse bem-querer, essa graça que a gente tanto precisa. E falando em graça, Carlos, deixa eu pedir licença, porque fica à eu vontade. quase não estou enxergando aqui, mas eu sei que uma pessoa querida entrou aqui, que é a Franciole. Fran, sinta-se abraçada, bem querida, viu? Você é muito importante para minha vida, uma querida nossa aqui. Aqui está A escrito Regina, Francesc. essa mesmo. A Aline Borges também está aqui, acabou de entrar. Quanta gente A Aline querida. Borges está lá em Nova Soure, Bahia, acompanhando a gente. Ó. Eba! Por algum momento, você sabe que você me lembra assim, não sei, talvez, cabelo, sotaque, é o Barramalho, entendeu? É comum, é É, co- muito comum. As é pessoas como. sempre falam, é. Mas eu falo sim, é Você me paraibana, é deixou. conterrânea. Você me deixou triste, viu? Achei que eu seria a única Quero primeiro. pessoa. Muita gente fala isso, Carlos. É o Barramalho do Vale do Paraíba. Eu falo, E não, é o Barramalho. teus livros estão disponíveis onde, para quem quiser encontrar, as antologias também. Sim, comigo. Como Eu entra em tenho contato? algumas pelo Facebook, pelo Instagram, né, por e-mail, zenildalua@yahoo.com.br. Tem uma página, Quando Chorei no Ombro do Meu Amor, no Face. Ali também a gente pode estar disponibilizando, eu envio para toda a região do Brasil. E os demais também, Carlos, porque eu tinha deixado em algumas lojas, né? Mas por conta da pandemia, acabaram, umas venderam, outras acabaram não vendendo, e aí a gente acabou decidindo que enviaria se houvesse alguma pretensão. A Francinalba diz que concorda comigo, que parece com Elba, sim, entendeu? Ela, tá vendo que ela não ouviu, ela tá falando assim porque ela não ouviu ninguém falar isso. Eu fui o primeiro que ela ouviu, entendeu? Então eu já me sinto privilegiado aqui. Tudo bem. Zenilda Lua, muito obrigado, Querido. querida. Muito obrigada, Satisfação querido. enorme, viu? Obrigado pela atenção, por ter disponibilizado esse tempo, conversar com a Muito gente. obrigada. Satisfação Obrigada a enorme. você. Muito obrigada. Olha, prazer enorme que a poesia prevaleça aí no seu coração e na vida de todos nós. Fiquem bem, viu? Muito obrigada, Carlos. Obrigado, Obrigada, Zenildo. Júlio, Obrigado né? a todos. Júlio é sem palavras. Muito Um obrigado, abraço no gente. coração. Se inscrevam no canal Paiayana Conectados, que esse Isso, vídeo vai Paiaiá. para lá. Exatamente. Um abraço. Tchau, tchau. Beijos, fiquem com Deus.